Boa tarde a todos. Eu sou Gabriela Pellegrino, professora do Departamento de História, da área de História da América Latina Contemporânea, a História da América Independente, nós chamamos, né, que é a História da América nos séculos 19 e 20. É a primeira vez que eu participo aqui desse curso de escrita acadêmica, achei a proposta muito interessante, muito importante. E vou trabalhar então nessa primeira aula com a orientação que eu recebi de falar um pouco sobre vários aspectos que estão envolvidos no texto que eu escolhi. E o texto que eu escolhi, que vocês já têm em mãos e que vão então fichar para a semana que vem, é o capítulo 2 do livro da Maria Lígia Coelho Prado, que agora é professora aposentada da graduação, continua ativa na pós-graduação do Departamento de História e que teve um papel muito importante na promoção dos estudos de história americana das Américas aqui no Brasil. Hoje, esse campo de história das Américas no Brasil é um campo muito ativo, com muitos pesquisadores, muitos congressos, muita produção bibliográfica, e a professora Maria Lígia Prado teve um papel destacado nesse processo de consolidação da área. Então eu escolhi aqui o capítulo 2 deste livro, que foi publicado pela EDUSP, em coedição com a EDUSC, no ano de 1999. E o livro se chama América Latina no século XIX, Tramas, Telas e Textos. O capítulo 2 escolhido tem como título Sonhos e Desilusões nas Independências Hispano-Americanas. Vou mostrar aqui para vocês a página de rosto desse capítulo 2, Sonhos e Desilusões nas Independências Hispano-Americanas, e essa imagem que aqui ilustra a abertura do capítulo é um mural mexicano, que retrata o Padre Hidalgo, e o Padre Hidalgo teve uma importância no primeiro movimento, na primeira insurreição do processo de independência do México, já no ano de 1810. Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre ele. E essa pintura do José Clemente Orozco faz parte desse movimento artístico no México que é conhecido como muralismo. A imagem do Hidalgo, não é? A imagem do Hidalgo levantando um punho e de alguma maneira aqui forjando uma espada, é uma imagem, claro, que emblemática daquilo que ele representou na história do México, e essa narrativa sendo reconstruída, sendo ressignificada pelos muralistas mais de um século depois, né? Na primeira metade do século XX. Bom, então vou começar falando um pouquinho sobre a razão da minha escolha por esse livro e especificamente por esse capítulo. Esse livro foi resultado da tese de livre docência da Maria Lígia Coelho Prado, uma tese que foi defendida aqui na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas. Algum tempo depois, essa tese passou por uma pequena revisão, alguns elementos foram acrescentados, houve uma revisão do texto e esse texto revisado foi publicado então nessa primeira edição, né? Esse livro já se encontra em uma segunda edição na EDUSP. Eu, na época, era aluna de doutorado da Maria Lígia Prado, ela foi minha orientadora e ela me convidou para ajudar a fazer a revisão do livro junto com uma colega, também na época orientanda da professora Maria Lígia, a Mariane Junqueira, que hoje é também professora do Departamento de História e professora do curso de Relações Internacionais aqui da USP. E desde então, quer dizer, esse livro me acompanha, às vezes eu uso capítulos diferentes deles no meu curso, mas quando a professora Valéria Demarco me convidou para participar desse curso de escrita acadêmica e me dizendo que o tema que atravessava o curso era o tema da liberdade, logo me veio à mente que esse capítulo seria um capítulo interessante para se trabalhar. Um capítulo interessante para se trabalhar
em vários sentidos, mas eu diria que é algo que eu vou repetir algumas vezes ao longo dessa tarde. Eu diria que pela qualidade da narrativa histórica, pela qualidade historiográfica desse texto, no sentido da abordagem de problemas, da abordagem crítica de problemas, mas de uma abordagem crítica que se constrói a partir da narrativa. E, portanto, não se trata de um texto teórico. Eu sei que vocês estão lendo neste semestre alguns textos que são textos puramente teóricos e até porque eles muitas vezes são a maneira de se produzir conhecimento em determinadas áreas das ciências humanas. Para os historiadores, há textos que são também textos essencialmente teóricos. E há outros tantos que são textos em que a teoria está presente, uma certa concepção de história está presente, mas essa concepção deve realmente se manifestar em meio à narrativa de determinados acontecimentos históricos. Então, essa arte, eu gostaria que vocês observassem no texto quando vocês fossem produzir o fichamento. A forma pela qual a narrativa de acontecimentos, às vezes até aparentemente corriqueiros, né? O que entra ali, às vezes, como um comentário, uma janelinha que se abre, mas que nem é o eixo central da discussão, e aí se traz alguma consideração sobre outro país da América Espanhola, que não aquele que está sendo mais trabalhado no texto. Essas janelinhas, esse vai e vem, essa costura, esse ato de tecer realmente, de tecer um cenário e tecer através da narrativa que vai significando cada elemento que é ali pensado. Então, essa relação entre a narrativa desses acontecimentos, da vida dessas personagens e, por outro lado, as escolhas teóricas que estão ali colocadas, né? Sobre os problemas que são escolhidos para serem elucidados ao longo do texto e a maneira de se trabalhar a história que aqui se coloca. Então, essa especificidade de um texto de história, e penso que esse é o único texto de história que vocês vão ler aqui nesse semestre, é algo que eu gostaria que vocês observassem, né? A forma pela qual se constrói a produção do conhecimento no campo da história. E, ao mesmo tempo, como eu considero que esse trabalho é bem executado aqui, o texto é simples, um texto acessível, é um texto límpido, que se lê sem grandes dificuldades. No entanto, essa simplicidade não implica a premissa de que ele seja simplista. Não, essa simplicidade na forma, na verdade, é também em si uma arte, né? Uma arte que nós historiadores prezamos muito, que é a da qualidade da narrativa, né? Ao longo do século XX, foi importante o papel da Escola dos Annales na França e a Escola dos Annales procurando trazer a história mais próxima de um público mais amplo. A história não era algo feito exclusivamente para especialistas, a história deveria cativar públicos maiores e a maneira de se narrar deveria ser uma maneira acessível, uma maneira não simplificada, mas uma maneira convidativa, uma maneira que pudesse ser compreendida, ainda que em níveis variados, por um público mais amplo. Então, também isso de que camadas são essas, né? O que esse texto acaba revelando para um observador atento sobre os problemas que estão por trás, mas que a narrativa apresenta de uma forma muito organizada, muito tranquila. Quer dizer, o que há por trás, ao longo desse texto, em termos de um conhecimento que tem uma originalidade, que tem uma problematização realmente muito afiada. Então, esse é um primeiro aspecto que eu queria trazer aqui para vocês, considerando as razões pelas quais
eu considerei, em meio a tantas infinitas possibilidades, não é? O tema da liberdade, ele atravessa a história, atravessa as pesquisas em história do mundo antigo ao mundo contemporâneo nos mais diferentes continentes, né? Nós podemos tratar do tema da liberdade falando da história da humanidade nas mais diversas épocas. Então, quer dizer, como escolher? Claro, a minha escolha tem, em primeiro lugar, a ver com o meu campo de especialidade, com o meu campo de trabalho como pesquisadora e professora, e, por outro lado, dentro desse campo, um texto que me pareceu trazer o tema da liberdade de uma forma, por um lado, muito rica em termos da construção narrativa e, por outro lado, muito densa em termos das concepções que estão por trás dessa narrativa, uma narrativa leve, uma narrativa suave, uma narrativa, enfim, que envolve o leitor em uma experiência de leitura que não é a experiência de leitura de um texto teórico duro, né, em que a gente fica o tempo todo ali esbarrando e procurando reler frases para situá-las no conjunto do texto. Então, esse é um primeiro ponto que eu queria trazer aqui para vocês. A qualidade do som está boa? Para mim ele fica um pouco embaralhado aqui, mas para vocês está chegando com clareza, né? Tá ótimo. Bom, então, um segundo aspecto que eu queria destacar é o do interesse, da atração que exercem sobre mim e algo que eu queria compartilhar aqui com vocês, essas figuras dos chamados libertadores dos estados nacionais latino-americanos, né? Esses grandes líderes que se colocaram à frente dos processos de emancipação política frente à Espanha. Aqui vou me concentrar na América Espanhola, eventualmente vou fazer alguma referência ao Brasil, mas vamos pensar sobretudo na emancipação dos vice-reinos espanhóis nas Américas e essa emancipação frente à metrópole espanhola em princípios do século XIX. E essas personagens que desempenharam um papel protagonista nesse processo, procurando congregar exércitos, procurando persuadir essas sociedades vice-reinais, procurando ler o inimigo e desenhar não apenas estratégias de luta para vencer a guerra, mas também já um projeto fundacional, o projeto de fundação de uma nova ordem. E essas personagens são personagens que têm uma biografia muito rica e muito complexa, porque são personagens que se colocaram no limiar entre duas épocas, no limiar entre uma ordem colonial que estava já em crise e que depois claramente estava desmoronando e o advento de uma nova era marcada pela ideia de Estado nacional, de nação, de soberania, enfim, um conjunto de conceitos que estavam amparados no liberalismo. Então, são personagens muito interessantes. Vou aqui destacar a figura do Simão Bolívar, que é uma das personagens tratadas aqui no texto. Simão Bolívar, que hoje vem sendo também tão falado pela imprensa por aí, por conta do bolivarianismo na Venezuela e toda a reconstrução muito arbitrária que se fez da figura e do projeto de Bolívar nesse movimento bolivarianista contemporâneo, mas de toda forma a figura de Bolívar vem sendo muito requisitada e mobilizada de um lado ou de outro, né? Seja dos defensores do bolivarianismo, seja, por outro lado, daqueles que atacam e que criticam esse projeto político. Fato é que Simão Bolívar tem uma biografia muito interessante. E esse texto é um texto que valoriza a dimensão biográfica.
Então, um outro aspecto que eu acho importante vocês observarem é o dos cruzamentos entre as biografias individuais e o plano social mais amplo. As biografias são quase que um carro-chefe aqui no texto, a partir do qual essa história é contada, né? A partir da figura do Hidalgo, é a partir da figura do Simão Bolívar, do San Martín e de outras lideranças que vão sendo recuperadas ao longo do texto. Então, por um lado, as biografias são o motor a partir do qual se constrói essa narrativa. Por outro lado, essas biografias não são biografias que isolam o personagem da sua época. Muito pelo contrário, esse personagem vai sendo iluminado, interpretado, significado à luz do seu tempo, à luz dos repertórios, à luz dos desafios que o seu tempo colocou a cada um deles. Então, as biografias têm sido um tema hoje muito valorizado para os historiadores, até porque nós estamos em tempos em que essa questão da subjetividade, do indivíduo, do individualismo, são temas muito em voga, né? Nós vivemos isso na nossa sociedade, uma certa celebração do indivíduo. E é claro que isso acaba repercutindo no campo da história e da historiografia. Os temas que são temas da moda na história, os temas que chamam a atenção dos historiadores, que cativam não apenas os historiadores, mas o próprio público, né? O que é que o público quer ler? Que livros o público compra? E nesse campo, então, da realização de biografias, existe um amplo debate sobre até onde vai a análise do indivíduo, das suas condições psicológicas, das suas circunstâncias pessoais e até onde vai aquilo que, na verdade, recai sobre esse indivíduo. Falando em outras palavras, quais são as fronteiras entre a subjetividade e o social? Quais são as fronteiras entre aquilo que são marcas de personalidade e aquilo que são realmente construções que um indivíduo traduz, porque ele, de alguma forma, introjetou desde o seu nascimento, desde a sua mais tenra criação e educação. Então, como estabelecer esse limiar entre o indivíduo e a sua época? Onde o indivíduo se pronuncia sobre a sua época com uma certa autonomia, com uma certa clareza sobre o que ele enxerga, o que ele decodifica, e ele, então, tem capacidade de reagir, de se adiantar em relação àquilo que o circunda. E, por outro lado, quais são os limites possíveis do pensável para um indivíduo em uma determinada época. O Lucien Febvre, que foi um importante historiador da primeira geração da escola dos Annales, ele tinha essa tese que para a época foi uma tese absolutamente revolucionária. Contar a história de um grande pensador não significa contar a história de um grande gênio que pensa muito além da sua época, como alguém que estivesse fora do seu tempo, porque é muito mais brilhante do que os outros. Então o tempo está ali embaixo e essa grande cabeça se coloca emancipada da sua própria época. E o Lucien Febvre chamou a atenção para o seguinte: não, na verdade, a um historiador cabe mostrar quais são os limites do pensável, com que repertório os indivíduos trabalham em uma determinada época, e é dentro desse repertório que eles se movem, articulando elementos, articulando o que ele chamava de utensílios mentais, mas de toda maneira atuando a partir e dentro da sua época e não fora dela. Então essa ideia do grande gênio que está acima do seu tempo, que está à frente do seu tempo, é uma ideia que para os historiadores desde o início do século XX não é aceita. Os historiadores precisam trabalhar com mais cuidado essa questão de que grau de consciência os indivíduos têm sobre os dilemas colocados pela sua própria época.
E para esse momento de profundas e vertiginosas transformações, essa questão é fundamental. Ou seja, que grau possível de consciência, de controle, de clareza sobre o que estava em jogo puderam ter esses homens que aqui atuaram. E uma dimensão que eu penso estar bem trabalhada nesse capítulo 2 é a dimensão que dá conta de pensamentos em movimento, de elaboração de ideias em movimento, ou seja, esses próprios líderes das guerras de independência, que eram também homens letrados, homens que tinham uma formação privilegiada muitas vezes, né? Muitos deles, homens que liam muitos textos, que liam os textos franceses, que conheciam matrizes do pensamento ilustrado e liberal. Esses homens foram, ao longo da experiência das guerras de independência, reformulando as suas concepções, reformulando o seu projeto de fundação de uma nova ordem. Ou seja, essas ideias eram ideias que iam sendo apropriadas, mobilizadas e propostas nesse diálogo com a sua própria época, com as suas circunstâncias. E nesse sentido, essas ideias vão se transformando no calor dos acontecimentos. Elas não estavam dadas de antemão. É nesse sentido que a ideia aqui de apropriação, o conceito de apropriação, é muito importante para esse campo de reflexões e é muito importante para esse capítulo 2. Porque a velha pergunta, né, que já muitas gerações de pensadores se colocaram é a seguinte: as ideias iluministas francesas fizeram as revoluções? As ideias iluministas francesas fizeram as nossas independências? Essa pergunta é feita também lá para a Revolução Francesa. O Roger Chartier, que é um historiador importante da atualidade, o Chartier tem um livro do qual eu gosto muito, chamado As Origens Culturais da Revolução Francesa. E nesse livro, As Origens Culturais da Revolução Francesa, ele se pergunta, logo de cara, os livros fazem a revolução? As ideias iluministas fizeram a Revolução Francesa? E é claro que, ao longo do livro, ele vai demonstrando que não. Ele vai demonstrando que essas ideias iluministas estavam no ar, estavam em circulação, e uma circulação, a bem da verdade, muito circunscrita, e essas ideias iluministas, ainda que em circulação de forma circunscrita, desempenharam um papel naquele processo, mas dialogando, se ressignificando, sendo sublinhadas ou não, ou parte delas sendo sublinhadas, outras sendo simplesmente deixadas de lado, ignoradas, no calor dos acontecimentos. Em que então essas ideias, apropriadas no momento certo, tiveram sim um papel importante, mas elas não foram em si o motor dessa história. E a mesma questão se coloca em relação aos processos de independência na América Latina, eu diria até nas Américas, né? Em relação à independência dos Estados Unidos também esse problema se coloca, eu vou deixar isso de lado agora. Para o Brasil essa pergunta é muito forte e para toda a América Espanhola também, ou seja, os líderes independentistas foram líderes que leram os textos franceses, os textos iluministas, e a partir daí eles decidiram destruir o antigo regime e construir um novo regime. E houve momentos em que essa ideia da influência das ideias francesas sobre os processos de independência teria sido uma influência determinante. Hoje, sequer o conceito de influência é aceito, porque é como se as ideias influenciassem pessoas, corações e mentes e gerassem transformações. Hoje, o conceito de apropriação é fundamental, porque esse conceito de apropriação
é um conceito que vai mostrando indivíduos que estão expostos a determinadas tensões e as ideias vão sendo incorporadas e validadas e também reformadas, porque as ideias não são puras, para fazer face a essas tensões. De maneira geral, as tensões que os historiadores destacam para mostrar esse contexto de insatisfação para com a Espanha, que criou um terreno fértil para a circulação de autores iluministas, é o ambiente das chamadas reformas borbônicas. As reformas borbônicas foram reformas introduzidas pela Espanha nos seus vice-reinos na América durante a segunda metade do século XVIII. Elas têm esse nome de reformas borbônicas porque elas foram implementadas pela dinastia dos reis Bourbons. E essas reformas podem ser comparadas às reformas do Pombal aqui na América Portuguesa. Basicamente, elas almejavam tornar o sistema colonial mais eficiente para a metrópole. E isso representou uma série de medidas que exprimiam mais a colônia e, com isso, de alguma forma, tornavam essa gestão imperial sobre os vice-reinos na América uma gestão mais eficaz. Essas medidas foram criando tensões, animosidades, descontentamentos, disputas internas que teriam já criado uma atmosfera favorável às independências. Mas, para certos historiadores, esse clima de descontentamento que atravessa a segunda metade do século XIX não é suficiente para mostrar o momento em que, de fato, as ideias francesas foram agarradas com toda a força para responder a estímulos mais concretos. Para esses historiadores, esses estímulos mais concretos estão relacionados ao ano de 1808. E por que o ano de 1808? Porque esse é o ano em que a Espanha é invadida pelas tropas de Napoleão Bonaparte. E o rei da Espanha, Fernando VII, se torna cativo dos franceses. O rei o irmão de Napoleão Bonaparte, José Bonaparte, assume temporariamente o trono da Espanha em nome dessa ocupação francesa e o rei espanhol estava ausente. Na própria Espanha, formaram-se juntas de resistência aos franceses, de oposição à presença francesa na Espanha. Então, dentro da própria Espanha havia uma divisão, havia um rei que não era considerado legítimo e o rei espanhol estava ausente. Então, se formam esses movimentos que lutam no campo militar contra os franceses e também formam juntas de governo que procuravam representar a soberania espanhola contra os franceses. Essa situação, para vários historiadores, cria realmente uma novidade aqui na América Espanhola, aqui nos vice-reinos da América Espanhola, porque essa situação dá aos vice-reinos a percepção de que tudo estava em aberto. Tudo estava em aberto porque eles podiam aceitar o rei francês, eles podiam se manter leais ao rei espanhol que já não estava governando. A ausência desse rei espanhol tornava muito mais necessária uma gestão dos problemas locais de uma maneira mais autônoma, quer dizer, se a Espanha não resolve os problemas, as autoridades locais precisavam cuidar dos assuntos mais urgentes. Essas autoridades locais eram os chamados cabildos, né? Os cabildos eram câmaras municipais que já congregavam representantes políticos dessas sociedades vice-reinais. Mas os cabildos tinham um poder limitado. Nesse momento, esses cabildos ganham um poder mais expressivo para fazer face àquele vazio de poder. E, nesse contexto, alguns desses cabildos vão se transformando em juntas de governo. Eles próprios reivindicam para si um papel ainda mais potente, o de juntas de governo. A ideia das juntas de governo
espelhava as juntas de governo que estavam surgindo na própria Espanha. E as juntas de governo, se num primeiro momento eram juntas de governo que ainda se diziam leais ao rei espanhol Fernando VII, que estava ausente, por outro lado, essas juntas de governo começam a viver um debate cada vez mais intenso sobre, afinal de contas, as juntas de governo então assumem o poder para valer ou não, né? Ou elas permanecem leais a Fernando VII. E há um momento então, em torno do ano de 1810, essas mudanças são muito rápidas, né? 1808, a Espanha foi invadida e tomada pelos franceses. 1810, já nessas juntas de governo em Buenos Aires, na Cidade do México, em Caracas, em Lima, eram juntas de governo onde se formavam grupos onde alguns homens eram já francos defensores da emancipação política.